Boa noite a todos. Que Jesus possa então envolver mesmo as nossas palavras. Me senti abraçada aqui, Miriam, muito obrigada pelas vibrações. Com toda certeza, nós estamos amparados por Jesus, pelo nosso mestre querido. E é do Evangelho justamente desse mestre de amor que nós podemos hoje refletir um pouquinho nesses ensinamentos, nas suas palavras consoladoras, e vem trazer ao nosso coração um pouquinho mais dessa paz que tanto precisamos, dessas energias que nos sustentam aqui na caminhada na Terra. Então, o Evangelho que nos coube hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Nós vamos buscar compreender o que Jesus quis dizer com essa afirmativa, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando ele coloca, esse assunto, quando ele está dizendo aí para nós não nos turbarmos o coração, não perturbe o coração, não desarmonize o coração, porque na casa do Pai há lugar para todos os seus filhos. Os filhos do Pai são amados, são queridos. Então ele já nos consola e conforta, nos mostrando aí que nós todos, temos lugar nesta casa paterna. E essas moradas diversas, como entender essas palavras, O que seriam essas moradas? Então, nesse capítulo, o nosso objetivo é buscar mostrar a ação das leis universais, que são imutáveis, porém, oferecendo a cada mundo, a cada espírito, oportunidade de situar-se e manifestar-se segundo o seu grau evolutivo. Discutir também a evolução do espírito nos diferentes mundos, as formas e as experiências, a bondade do Pai, que é imensa, as condições de cada mundo, como que cada mundo se encontra, essas leis de evolução e também a lei de afinidade. Porque nós vamos perceber aí que cada globo habitado, ele recebe a criatura de acordo com as suas vibrações. Então nós estamos aí através das nossas afinidades, estamos agrupados em mundos, em locais, no mundo espiritual ou aqui na Terra, através de afinidade. Então nós estamos no lugar certo. Nós que estamos aqui encarnados na Terra, viemos para cá com o objetivo de todos nós trabalharmos em prol dessa evolução do espírito. E nós estamos em graus evolutivos parecidos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos nós em níveis parecidos, com afinidades que nos agruparam aqui nesse planeta, nessa escola bendita. A casa do Pai, então, a gente pode pegar aí com as palavras de Jesus, que é o universo imenso. Mas será que a gente conhece o universo? Se tivemos a curiosidade de saber o que é o universo que Jesus dizia, hoje também esse capítulo ele fala muito mais de uma parte científica. Porque quando a gente começa a analisar sobre ele, se a gente não adentrar também na questão de compreender o planeta em si, a vida nos globos, a gente pode perder assim a oportunidade de entender melhor as palavras de Jesus. Então, como hoje nós já temos subsídios para compreender melhor esse universo, nós começamos a entender que a humanidade não é só esse cantinho pequenininho que nós temos aqui na Terra. Seria muita pretensão nossa achar que a Terra é o único planeta habitado, que não existe mais nada, que Deus teria criado um mundo imenso aí fora, hoje já descoberto pelas lentes telescópicas, cada vez mais potentes, e ele teria só deixado os terráqueos com vida, e o restante seria tudo inútil, de maneira alguma. Com a nossa inteligência, nós já começamos a entender que isso seria impossível, porque nós, que somos ainda imperfeitos, tudo aquilo que nós vamos criar hoje, que nós vamos buscar realizar em algum momento, a gente busca fazer algo que seja útil para nós ou para os outros. Imagina Deus, na sua perfeição imensa. Ele não criaria nada que fosse apenas para recriar os nossos olhos, para nos distrair. Pelo contrário, tudo que ele cria tem um fim útil. Então, se esse universo é tão imenso, quando a gente já está descobrindo
por que será que seria somente a Terra habitada? Porque só nós teríamos esse privilégio de estarmos aqui com vida. Então, para pararmos para pensar nisso, nós já vamos começar a compreender a extensão do amor divino, a extensão do universo que é infinito. A gente não consegue nem mensurar ainda a amplitude do universo, mas a gente já tem alguma coisa para compreender melhor. Só pegando o nosso sistema solar, nós vamos perceber aí, pegando ali o Sol como referência, nós temos aí alguns planetas: Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que parece que foi descategorizado como planeta. Mas não importa, nós temos todos esses planetas em volta do nosso Sol. Esse é o nosso sistema solar, né? É esse que nós estamos aqui próximo. Então, se a gente parar para pensar, já seria outros planetas vizinhos nossos, que provavelmente também já tem aí um sistema de vida. Provavelmente, pela utilidade que Deus deu a todas as suas criações, tem também uma utilidade a todos esses planetas. E esse sistema solar, o nosso, ele fica na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Que nós vamos perceber aí em volta, o Sol agora, aquele mesmo Sol que a gente viu em tamanho maior, olha o tamanico dele comparado à Via Láctea. Como ele se torna minúsculo no meio de estrelas e sóis que estão aí todo no sistema planetário. Estamos vendo apenas uma vista lateral dele, dessa Via Láctea. E esses milhões de estrelas que estão aí, vastos sistemas solares que estão também próximos a nós. Então são muitos bilhões de estrelas, sóis, que têm também, como o nosso, um sistema solar. Imagina só o quanto que a gente vai ficando pequenininho se a gente começa a olhar essa amplitude toda. Olhando de vista de perfil, nós temos novamente aí a Via Láctea, e só no centro dela, nesse bojo central, a gente vai encontrar aí, se a gente medisse em anos-luz, 30 mil anos-luz, só no bojo central. Vocês vão ver aí, parecendo uma casinha de botão ali, é o bojo central, nós temos 30 mil anos-luz. E em cima, se fosse na vista lateral ali, nós temos 100 mil anos-luz para percorrer, ou seja, bilhões de anos para percorrer todo esse processo. Haroldo Dutra Dias, brincando, ele fala assim, a gente sai átomo, mônada, daí chega espírito perfeito e puro, se a gente estivesse percorrendo tudo isso em milhões de anos. Então nós vamos perceber aí que só para nós termos uma básica ideia, bem pálida ideia, o quanto nós estamos aí distante, a distância do Sol ao centro aí é de 26 mil anos-luz. E a distância do Sol à periferia é de 24 mil anos-luz. Então, para a gente ter uma ideia, os outros sistemas solares, outras galáxias também, é imenso esse trajeto percorrido. A gente teria que viver muitas encarnações para poder fazer esse trajeto. Então, nós não conseguiríamos atingir isso só com a nossa vista, com o nosso pensamento. Então, tudo isso é para que a gente imagine apenas a quantidade de criação, da criação, a infinitude dessa criação. E nós, pequeninos seres aqui, num globo, numa cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no Brasil, e a gente imaginar a galáxia, imaginar as outras galáxias, a nossa inferioridade, a nossa pequenez. Então, Kardec até pergunta para os espíritos, na pergunta 55, ele fala assim, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí os espíritos respondem, sim. Os homens estão longe de serem, inteligência, aquilo que eles pensam, os únicos seres inteligentes do planeta. Então, nós não somos ainda, o que a gente imagina. Olha só, nós somos pequeninos grãos de areia em frente a esse universo imenso que Deus preparou para os seus filhos. Ainda olhando aí, numa visão frontal, a Via Láctea, olha só, esses aspirais que estão aí também mostram o nosso Sol bem pequenininho aí e todo o sistema em volta. É muita grandeza para podermos imaginar.
Galileu, através de Camille Flammarion, na Gênese, no item 36, ele fala: sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, que este nada é, ou quase nada, na Via Láctea, esta, por sua vez, nada, ou quase nada, na universalidade das nebulosas. E essa própria universalidade, bem pouca coisa é, dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Ou seja, ele chama de quase nada, frente ao universo, frente à universalidade das nebulosas. Então nós vamos percebendo aí essa pequenez do planeta na grandeza do universo. É muita imensidão, é uma grandeza tão imensurável para a gente que fica difícil a gente calcular aí essa grandeza toda. Mas a gente pode ter uma pálida ideia, só da gente estar analisando dessa forma esses ensinamentos através da doutrina espírita, nós vamos compreendendo que o universo existe, então, como Jesus disse, muitas moradas. E essas moradas não estão só circunscritas no mundo material, ela também é circunscrita no mundo espiritual. Então imagine como isso aumenta ainda mais, nós temos diferentes mundos habitados, materiais, e temos também diferentes meios, seja no mundo material, no mundo espiritual. Esses diferentes mundos aí nos planetas, nós podemos classificar. Até porque, antes da gente partir para entender um pouquinho os ciclos evolutivos do planeta, vamos lembrar uma coisa muito importante, porque quando nós já estamos fazendo o estudo da doutrina espírita, nós aprendemos que o espírito é criado por Deus simples e ignorante. E ele vai transcorrendo uma infinidade de encarnações até chegar na sua pureza, que todos nós vamos chegar. Então, todos nós vamos ser espíritos puros um dia. Todos nós, sem exceção. Então, isso é um grande consolo para nós, é um grande conforto sabermos disso. Porque a partir do momento que Deus nos coloca aí na trajetória para evoluirmos, uma certeza nós temos, nós vamos ser espíritos puros. Não importa o grau que nós estamos agora, nós vamos chegar lá. Nós vamos ser ainda anjos, Começamos simples e ignorantes, caminhando lentamente, num processo de evolução que vai durar aí milhões e milhões de anos, não importa. Também esse processo, ele pode ser, digamos assim, atrasado, se o espírito não se melhorar, não buscar fazer o seu esforço, ou ele pode ser adiantado quando nós temos consciência, compreendemos os mecanismos da vida espiritual e agimos em favor de nós mesmos, desse processo de evolução que a gente já tem condições hoje, principalmente pelo que nós aprendemos aqui dentro da doutrina, de fazer dentro do nosso próprio ser. Nós já temos todas essas condições, ferramentas, recursos. Nós somos dotados de luz divina, de uma energia de amor, que está aí num estado ainda bem latente dentro de nós, mas que precisa ser desenvolvido pouco a pouco. E esse desenvolvimento é feito justamente nos mundos que nós vamos habitar, dependendo do nosso grau de evolução. E nós precisamos da matéria para fazer essa evolução. Então Deus nos cria com o objetivo, então, de fazermos esse percurso, porque se Ele nos criasse já perfeitos, qual seria o objetivo, então, de estarmos aqui? Já nos criou perfeito, não tem nada, o mérito também não é nosso, não teria nenhum sentido já criar as criaturas perfeitas e elas não terem nada para fazer. Então, quando Deus nos cria simples e ignorante, o propósito dele para cada um de nós é fazer com que nós pegamos a rédea da nossa vida e vamos caminhando aí, pouco a pouco, fazendo a nossa parte, enquanto Ele está fazendo a dele, com toda certeza. Depende de cada um de nós essa evolução. Então, quando nós estamos compreendendo essa verdade, maior se torna a possibilidade de evolução da criatura. Melhor compreender esse fato para que a gente assuma essa responsabilidade. Porque no início, quando nós estamos bem no ponto de partida, ainda com instintos, com sensações, ainda somos espíritos bem imaturos, crianças espirituais, o que acontece? Deus está conosco, nos amparando de uma forma mais ampla,
Da mesma forma que quando crianças, temos os pais, né? Nós estamos bebezinhos ali de colo, os pais estão nos ajudando, dando a mão, nos levantando quando nós caímos. Então, são anjos tutelares que estão nos cuidando ali todo o tempo. Da mesma forma, na questão do espírito imortal. Quando criado, ainda na fase infantil, ele precisa de mãos amigas, anjos, que estão ali olhando por eles. Aqueles que já alcançaram um pouquinho mais de evolução e que se candidatam a ajudar aquele que está atrás. Esse é um sistema que Deus, né, que nosso Pai utiliza para todos nós. É um sistema de cooperação e de colaboração. Ninguém evolui deixando o outro para trás. Ninguém realmente ama quando ele não olha para o seu semelhante ou para aquele que está ficando. Pelo contrário, aquele que realmente evolui, o intuito dele é olhar para o próximo, é dar a mão ao outro e ajudar ele nessa escalada. Então não adianta a gente deixar para trás aqueles que estão caminhando conosco. Jesus é um exemplo disso. Depois nós vamos, no final, se conseguirmos fazer a leitura do livro Coragem, no item 29, nós vamos ver o item chamado Jesus e o Mundo. E nós vamos ler essa bondade divina, né, que é o Mestre Jesus, também fazendo esse processo conosco. Então nós percebemos que esse sistema de cooperação, ele existe aí também entre nós, mesmo imperfeitos. Um pouquinho melhores, nós vamos colaborando com os outros, para que a gente possa passar aí, nesse período em que nós saímos simples e ignorantes, até essa pureza absoluta, que nós, né, pelo menos relativa, desculpa, que nós vamos alcançar. Sedes perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, nos fala Jesus. Então nós estamos caminhando para isso, através justamente desse burilamento, de estarmos aí, pouco a pouco, adquirindo com o nosso mérito. Olha, é muito importante isso, essa evolução. Ninguém vai fazer esse processo por nós, só nós mesmos. Nós temos ajuda? Sim. Amparo? Muito. Muito mais do que a gente imagina. Mas esse processo ele é feito através do nosso esforço, né? Desse burilamento para que a nossa luz venha a brilhar um dia. Lento esse processo, gradual, mas certo. Não temos dúvida de que isso vai ocorrer com cada um de nós, todos nós. E aí, o que acontece? Nós vamos, né, reencarnando, encarnando e reencarnando em mundos como esses. Primeiramente, simples e ignorante, lá naquele início de processo, mundos primitivos, melhorzinho um pouco, né, já estamos buscando algum conhecimento, já conquistamos alguma coisa, vamos para o mundo de expiação e prova, como nós temos aqui um mundo como a Terra, que é o nosso parâmetro de comparação. A Terra é esse mundo de expiação e prova, embora em fase de transição, igualmente, para um estado de regeneração. Nós conseguimos comparar esses mundos justamente pela Terra, que é o que a gente habita. A gente pode comparar os outros mundos através daquele que nós estamos. O mundo de regeneração, um terceiro degrau aí desses mundos. Num quarto degrau, os mundos felizes ou ditosos. E num quinto degrau, último degrau, como os espíritos classificaram através, né, da pergunta que Kardec fez, os mundos divinos. Aqueles mundos onde o grau de pureza já foi alcançada e os espíritos já estão desmaterializados, já não tem mais necessidade do corpo físico, já não tem mais, né, às vezes nem o próprio perispírito já se confunde com o espírito, então eles já estão depurados aí. Não precisam mais reencarnar, já alcançaram um grau de evolução suficiente, né? Então, nessa classificação dos mundos, segundo essa evolução moral dos habitantes, nós vamos perceber aí, né, que esses mundos são felizes ou infelizes, à medida que eles vão, né, a gente vai percebendo aí que os mundos mais baixos são os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma humana. São os mundos primitivos, onde o espírito está naquele primeiro degrau que nós falamos, ainda imaturo, criança de tudo, bebezinho, precisando ali de começar a sair da ignorância. Então ali ele está trazendo, nós podemos pegar também a Terra no seu primórdio. Quando nós vamos fazer até na escola aula de história, a gente sabe que a Terra já passou por isso. Já foi um mundo primitivo.
Por isso que nós vamos percebendo que os próprios planetas também evoluem. Não é só os habitantes que evoluem. Embora, materialmente falando, eles estão modificando-se materialmente. É isso que nós vimos. A diferença dos corpos de antigamente, né, dos Homo sapiens, lá da época mais primitiva, até hoje, com os nossos corpos um pouquinho mais embelezados, mas ainda assim, talvez, muito longe da pureza dos mundos mais evoluídos, mas a gente já percebe que há diferença e já há evolução aí, porque nós já não temos mais aqueles corpos, né, como os nossos ancestrais. Então, nós vamos percebendo essa mudança e essa evolução. A partir do mundo de expiações e provas, nós percebemos aí que o mal, já a ignorância é um pouco menor, mas o mal predomina. Um exemplo disso é aqui o planeta Terra. O mal ainda é predominante. Apesar de haverem pessoas que já que desejam praticar o bem, que se esforçam em melhorar, nós sabemos que o mal predomina. Há muitas misérias, há muitas dificuldades, há muitas provações, há muitas situações infelizes que nós vemos por aí afora. E aí a gente fica pensando, meu Deus, que mundo é esse? Quando esse mundo vai modificar-se? E a gente acha que está tudo errado. Mas não está. Nós estamos começando a engatinhar para uma melhoria na parte moral, na evolução espiritual. E é aí que, às vezes, o mal é mais gritante, porque antes a gente não reconhecia o mal, porque a gente fazia parte desse mal. A gente praticava o mal com maior tranquilidade. Hoje, um pouquinho melhor, nós começamos a enxergar este mal. E aí já não queremos mais fazer parte dessa parcela de maldade, das pessoas que ainda praticam esse mal. Nós queremos mudança. Nós queremos nos regenerar. E a partir desse momento, abre-se uma nova oportunidade para aquele que está com esse pensamento de evolução, de regeneração. Então, nós não precisamos esperar ou ir para um outro planeta para começar a nossa regeneração. A gente já pode fazer isso aqui na Terra mesmo. Melhorando a nossa condição de vibração espiritual, melhorando o nosso sentimento, burilando, trabalhando isso desde já. Através dos recursos que Deus nos oferece, dos empréstimos divinos que nós temos, e são tantos os empréstimos, porque ainda nós não temos conquistado quase nada nosso. O corpo não é nosso, é empréstimo. Nós temos as riquezas, as fortunas, as situações aí à volta, tudo como empréstimo, nada nos pertence de fato daquilo que é material. Nós estamos apenas usufruindo desses recursos que a Terra nos oferece. Não nos pertence de fato, embora sejamos dono, ou melhor, dono da Terra, nós estamos apenas usufruindo. Nós estamos recebendo como empréstimo. E a maneira como nós usamos esses tesouros, esses recursos que nos são ofertados por Deus, vai fazer a diferença na nossa evolução. É a maneira como a gente realmente trabalha tudo isso, é que faz diferença para cada um de nós. Usando o livre-arbítrio de maneira a fazer as melhores escolhas para o nosso crescimento. Quanto mais conscientização, mais eu tenho as rédeas da minha evolução nas mãos. Quanto mais conhecimento e prática desse conhecimento, que é muito importante, nós vamos saindo dessa condição de inferioridade, por vontade própria e por mérito, o que é mais importante. Termos o mérito disto, porque senão, será que podemos nos vangloriar de alguma coisa? Nem tendo mérito a gente pode vangloriar-se, porque se a gente olhar para trás do nosso passado espiritual, não ficaríamos nem um pouco contentes, embora fosse necessário toda essa trajetória, provavelmente nos depararíamos com situações infelizes criadas por nós mesmos e que nós ainda estamos colhendo essas situações hoje, nesse vale de lágrimas que nós moramos, que é a Terra. Aonde aqui a dor, o sofrimento, as angústias, as aflições ainda turbam o nosso coração muitas vezes. Por isso que Jesus fala, não turbe o vosso coração, não se perturbe. Eu vou preparar-vos o lugar. Então quer dizer, com o conhecimento, nós vamos recebendo a mensagem consoladora de Jesus e saindo da condição de inferioridade que estamos, confiando nas palavras do Mestre, entendendo o significado dessas palavras que tão bem a doutrina espírita nos traz.
Ela nos dá esse conforto, esse consolo diante de todas as situações de aflições. Aquelas que não são colocadas por nós mesmos, muitas vezes. Aqui a gente estenderia para outros cantos aí, quando a gente começa a falar de um assunto, começa a puxar uma gama de situações que a gente não pode entrar, senão a gente não sai. Então nós vamos ficar buscando essa compreensão cada vez mais através do estudo, através dessa doutrina tão maravilhosa que traz para a gente esse conforto. Quanto mais entendemos esses processos, esses mecanismos de vida espiritual, mais conforto, mais consolo recebemos. Menos desespero, menos lágrimas, porque já percebemos que somos nós mesmos os árbitros do nosso destino. Chorar não vai resolver. Podemos chorar, sim. Ninguém proíbe ninguém de chorar. Mas quando nós usamos a energia da lágrima para fazer a nossa parte e seguir adiante, nós estamos superando as dificuldades, né? Nós não estamos estacionando, reclamando, chorando, né, desesperando, descabelando. Pelo contrário. Então, o mal ainda aqui na Terra é necessário, porque nós, nessa escola bendita que estamos aqui inseridos, ela vem como uma professora, né? A dor vem como professora através do mal aí para nos ensinar, porque nós estamos rebeldes muitas vezes para aprender de forma mais amena, mais suave, através do amor. Então são escolhas também que o próprio Espírito faz. E temos também o mundo de regeneração, que é já onde as almas corrigem os seus erros, já repousam das fadigas da luta, então ele já tem melhores condições, ainda o mal tem alguma situação, ou por quê? Da mesma maneira que uma pessoa sai da prisão e ela fala, não, agora eu não vou mais errar, eu vou me regenerar. Mas aquele mal que estava condicionado nela, às vezes ainda está ali, acontece dele ainda recair em erro. Mas ele já tem um intuito de melhoria, então já não é tão grande quanto antes. Ele pode ainda cair em erro, mas o processo íntimo dele já é mais adiantado. Então pode acontecer ainda um pouquinho de mal, mas ele já não predomina mais nesse planeta. Nos mundos felizes, a diferença já é muito grande. O bem supera o mal, né? Já não há mais tantas dores e dificuldades, as doenças, os espíritos já estão aí num estado mais ditoso, como ele diz aqui já, né? E nos mundos divinos, os espíritos puros, reina exclusivamente o bem. São espíritos que já alcançaram o grau evolutivo, já se depuraram, já estão com outros pensamentos completamente diferentes, e como Jesus ele fala, né? O Pai já está em mim. Então, a minha vontade é a vontade do Pai. Ele já não tem os quereres da matéria, ele já se desprendeu de todas essas ilusões que nós ainda temos, e ele já vibra em condição com o Pai. Ou seja, né? Quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos uno, é porque ele já vibra no pensamento divino. Ele já não deseja mais nada que seja para ele, mas sim para o universo, para o auxílio às outras criaturas que estão ainda na mesma fase, que um dia ele já esteve. Então nós vamos percebendo aí, né, que esse mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos, é onde a gente percebe aí que a Terra tem as misérias, a maldade, né, todas as doenças, as paixões terríveis que ainda nos assolam. Pode-se concluir que a humanidade é muito infeliz? O que nós achamos? Sim, ainda infeliz, né? Por que então a gente encontra tudo isso na Terra? Pela própria destinação dela, né? Que é colocada sobre o grau da evolução das pessoas que habitam ela, que habitam a Terra. Então, se nós ainda carregamos as maldades, as imperfeições, os vícios e tudo isso, nós estamos vibrando essa energia para o planeta. E a partir do momento em que a gente começa a corrigir isso, olha só o tanto que colaboramos com a Terra nesse sentido. Em mudar a vibração também espiritual do planeta. Também é uma condição do espírito que está aqui. A destinação da Terra, nós percebemos aí, lá no Evangelho está dizendo assim, ela é uma favela, uma penitenciária, é um hospital e é uma escola. Se a gente pegar aí a favela, a gente percebe aí que a favela não tem uma organização, né? Ela é toda ainda coisas feias, ainda não tem ali uma beleza. Se a gente pegar a favela, como que a gente sai da favela? A partir do momento que as condições
normalmente financeiras da criatura, faz com que ela possa sair desse local. Assim também na terra. Só quando nós tivermos condições espirituais melhores, a gente pode sair da terra. Se a gente pegar aí ela como penitenciária, quando é que alguém pode sair da penitenciária? Quando ela já se libertou dos seus crimes, né? Ela já se regenera. Quando alguém pode sair do hospital? Quando se cura dos seus males, não é mesmo? Quando é que alguém pode sair da escola? Que aquela escola já não tem mais serventia para ele. Ou seja, não tem mais nada para ensinar. Da mesma forma, é a única maneira da gente também poder sair da escola terra. É quando ela já não tem mais nada para nos ensinar. Nós podemos sair da terra e ir para um mundo mais evoluído. Mas será que a terra ainda não está sendo a melhor escola para nós nesse momento? Diante das imperfeições que detectamos pouco a pouco em nosso coração? Diante do autoconhecimento que devemos fazer? De reconhecimento das nossas deficiências e imperfeições? Ainda somos doentes da alma. Ainda temos mazelas a serem trabalhadas, ainda temos situações a serem muitas vezes resgatadas. Não é por acaso que passamos por dificuldades, por aflições e por problemas. Por tantas situações aí que às vezes a gente não encontra explicação nesta encarnação. E ao invés de rebelarmos, a gente poderia buscar o conhecimento, né, do espírito imortal. Quando a gente olha pelo prisma espiritual e se compreende, né, se vê como espírito imortal, a gente sabe que não está nessa única encarnação. Nós já tivemos outras vidas e fomos nós que plantamos o mal que hoje colhemos. Ninguém mais. E aí começa a fazer a diferença, porque quando eu entendo isso, o que acontece? Eu tenho condições, né, de não colocar a responsabilidade em outra pessoa. Ah, eu sou infeliz porque a pessoa A, B ou C me faz infeliz. Não, eu sou infeliz porque eu, lá atrás, ou até mesmo agora, nessa encarnação, estou praticando algo, ou pratiquei algo, que me tornou infeliz. Algo que foi contrário à lei divina, e é por isso que eu colho isso. Jesus nos fala, a cada um segundo as suas obras, nem mais nem menos. Então a justiça divina, a justiça de Deus é perfeita. Nós entendemos que não há erro de jeito nenhum na lei divina. Na lei dos homens, sim, podemos muitas vezes cometer erros, cometido muitos erros ainda, mas na lei divina não há erros. E mesmo aqueles erros cometidos pela lei dos homens têm um motivo, têm uma causa. E se a causa não é aqui, nesta vida, possivelmente na vida anterior. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então sempre tem um porquê de nossas dores. Quanto mais compreendemos isso, melhor a aceitação e a resignação. Mas aceitação não quer dizer braços cruzados. Aceitação e resignação não quer dizer que a gente tem que deixar as coisas acontecerem e não fazer nada. Ah, não, Deus quer assim. Claro, Ele quer que aprendamos, não que a gente cruze os braços e fique esperando o mundo cair na nossa cabeça. Ele quer que façamos a nossa parte e aí desenvolveremos em nós todas essas potencialidades que estão em estado latente. Então, necessário ainda nos é as dores, as dificuldades, as aflições, porque elas são ingredientes de nossa evolução. Ela precisa ser compreendida nesse ponto de vista para que a gente saia, faça a nossa parte e não espere e nem coloque a responsabilidade de dores e dificuldades nossas na conta do outro. Não é? Porque assim a gente assume a nossa posição de espírito que está buscando regeneração, que está buscando se melhorar pelo esforço que está fazendo para continuar a sua evolução. Então, olha, é muito importante compreendermos isso, para que a gente não venha dizer assim, mas Deus está nos castigando, Deus está, a vontade de Deus, porque aí dá uma impressão de que Deus não é pai, é padrasto. Que negócio é esse? Porque a gente está achando que é Ele que está dando-nos as dores e as dificuldades, as aflições. Lê do engano. A doutrina é bem clara em dizer que somos nós os responsáveis por nossas dores. Ninguém mais. E aí já começa a mudar a visão que a gente faz de Deus. Porque quando a gente olha Deus como um Deus de amor, que está nos dando a oportunidade de regeneração, de sair dessa condição de espírito inferior, infeliz, com a nossa própria capacidade, olha que
Pai amoroso e bom. Olha que amor que Ele tem por nós, confiando em nossas situações, apesar das nossas deficiências, das nossas mazelas, das nossas paixões. Ele confia em cada um de nós. Por isso nos dá as oportunidades que estamos tendo aqui na Terra. Porque nós estamos nessa escola matriculados por um motivo muito forte. Ainda somos seres que trazem muitas imperfeições. E precisa se libertar delas, mas não fará sem que esse ciclo de repetição através da reencarnação ocorra. Para burilar esses sentimentos, né, e transformar o espírito. Muito importante para todos nós. E o caminho para suportar bem as provas, porque se nós não suportarmos essas provas e ficar reclamando, muitas vezes a gente vai continuar repetindo as lições, igual lá na escola. Se a gente vai para a escola para fazer ali, né, nossa parte, estudar, passar de ano, passar, né, de ano não, mas de série, e a gente vai ficar ali com preguiça, acomodado, não querer estudar, o que vai acontecer? Nós vamos reprovar. Vamos ter que fazer de novo a mesma série. Assim também, aqui conosco, nas encarnações. Se nós nos acomodarmos, ficarmos com preguiça, não buscarmos colocar aí a vontade como alavanca para a nossa melhoria, nós vamos repetir as lições. Então, reclamar não vai resolver, estacionar não vai resolver, e sim fazer a nossa parte é que faz com que a gente vá, como lá na escola, né, passando de série. Veio uma fase mais difícil, a gente supera, aí vai vindo uma outra, e a gente vai superando, porque isso também é muito lentamente. Deus começa a nos dar as situações pouco a pouco para que não sobrecarregue também o seu filho, porque Ele sabe das nossas limitações e dificuldades. Ele não vai colocar tudo de uma vez nos nossos ombros. O fardo é leve, o jugo é suave. E com o entendimento, esse jugo se torna mais suave ainda. Né? Então, quando nós pegamos as aflições e entendemos que ela é nada mais do que o pagamento dos nossos débitos, o resgate de nossas dívidas, e as provações ainda por cima são as oportunidades de crescimento, olha que maravilha para o espírito compreender isso, o objetivo da vida, encarnados aqui. Sair da condição de inferioridade, alcançar essa angelitude, chegar a ser um espírito melhor pela nossa vontade, pelo nosso esforço. Porque se eu não fizer nada, o problema não é do outro que está do meu lado. O problema é meu. Sou eu que fico para trás. E isso é muito importante que lembremos constantemente. Por isso não devemos colocar jamais a custa da felicidade ou infelicidade nossa na mão de alguém. Porque isso vai fazer a diferença para a gente continuar evoluindo. Se eu colocar na mão do outro, eu não evoluo. Eu vou culpar ele, então é ele que tem que trazer a solução. Eu não tenho solução. Não é minha culpa. Agora, não é minha responsabilidade. Agora, se eu assumo a responsabilidade, não fui eu que fiz, eu vou resolver. Eu tenho que buscar uma solução. Eu tenho que sair dessa condição. E aí eu estou com tudo em minhas mãos para que isso ocorra cedo ou tarde. De preferência mais cedo. Porque quanto mais nós estamos conscientizados, melhor e mais rápidos vamos sair dessa situação. E a felicidade já pode ser conquistada por nós aqui ainda, com a paz da consciência tranquila, né, de buscar fazermos o melhor, de fazermos o bem, de não estarmos mais nos preocupando com o mal praticado. Pelo contrário, nós já estamos buscando fazer o melhor, estamos mais tranquilos, sim. Estamos plantando a nossa vida de amanhã, nosso futuro. Feliz ou infeliz, depende de nós. Então, encarando a vida na Terra como passageira, agindo sempre que possível com calma, porque quando nós recebemos uma situação aí à nossa volta, e a gente começa a compreender tudo isso por um ponto de vista espiritual, já não tem aquele desespero de antes. Nós vamos falar, olha, então isso deve estar acontecendo por algum motivo muito justo, porque a lei de Deus é justa. Deus é justo. Então nós sabemos que Ele é Pai. E aí nós vamos encarar aquilo com maior tranquilidade, com essa calma que o consolo da doutrina espírita nos traz, esse consolador prometido, nos iluminando a consciência cada vez mais, né? No despertar desse espírito que já está buscando o seu caminhar mais tranquilo. Agir sempre com resignação diante das provas, lembrando que resignação não é estacionar, né? Deixar cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam aí.
Não. É fazer, sim, a nossa parte. Né? Fazer e buscar as soluções necessárias, porque Deus vai entender que esse aprendizado, porque quando a gente aprende uma lição, não precisa repetir. Então, quando ele entende que nós já conseguimos aprender alguma coisa, ele não vai repetir a lição. E nós estamos livres daquela situação. Que bom. E agir sempre com espírito de paz, porque a paz ela começa dentro de nós sabemos disso. Porque não adianta a gente querer buscar paz lá fora, ela está aqui dentro. Quando nós estamos em paz, tudo pode cair à nossa volta e nós continuamos calmos e tranquilos, em paz. Né? Isso tudo vai diminuir as nossas misérias humanas, isso tudo vai facilitar a nossa caminhada. E nós vamos chegar no mundo espiritual mais tranquilos, mais serenos, podendo realizar aquele exame de consciência que o espírito faz quando chega lá no mundo espiritual, porque isso todos nós vamos realizar. Ninguém vai estar lá esperando a gente e apontando o dedo para nós, pelo contrário. Somos nós que vamos fazer esse exame consciencial, somos nós que vamos perceber o que fizemos de bom ou de ruim, de certo ou de errado, dentro daquele processo que a gente precisa. Então nós vamos perceber essas falhas e aí nós vamos pensar assim, puxa, eu ainda posso me corrigir, porque sei que tenho outras oportunidades. Mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e ninguém vai estar nos condenando a não ser nós mesmos. Mas com esse conhecimento nós vamos entender, puxa, eu fiz o meu melhor, então agora eu quero planejar a próxima encarnação. Vou fazer isso e isso, e aí mais planos virão, né? Com consciência da responsabilidade que é estar aqui. Bem rapidamente eu vou passar para nós esses diferentes mundos lá no mundo espiritual, aonde assim, cada local, cada meio espiritual, né, também varia de pessoa para pessoa. Quando nós chegamos lá, como nós falamos aí, cada um vai encontrar aquilo que ele mesmo tem dentro de si. Porque o céu e o inferno, ele não é um local circunscrito. Não é criação de Deus, não. Pelo contrário, é criação das nossas energias e das nossas vibrações. Então veja aí como é a nossa responsabilidade. Como que nós vamos ser atraídos para locais melhores ou piores, dependendo de vibrações íntimas nossas. Então aquele que sai daqui cheio de vingança, de ódio, de energias ruins, ele não pode encontrar um local melhor no mundo espiritual. Está como aquela imagem de lá, onde o André Luiz, né, do filme Nosso Lar, se encontra no primeiro momento. Lameado, sujo, cheio de momentos ainda de dificuldade, ele não compreende, orgulhoso ainda, aonde muitas vezes nós chegamos assim lá no mundo espiritual. Mas depois, com o tempo, a gente pode escolher melhorar ali mesmo no mundo espiritual, aceitar auxílio depois de curvar a nossa fronte, e a espiritualidade nos acolhe, né, nos amparando, nos envolvendo, e sempre tem anjos tutelares, como a gente disse, como a mãe do André Luiz aqui nessa imagem, que foi uma das que oravam por ele, também para que ele pudesse se reconhecer ali no mundo espiritual e aceitar o auxílio que estava sendo oferecido para ele. Né? Então, todas as sensações e percepções vai depender muito do espírito. A causa, né, dessas variações é o mal e esse bem praticado. Vai depender daquilo que nós fizemos aqui na Terra durante o período que estivemos aqui encarnados. Olha só, olha a importância cada vez maior dos nossos atos aqui na Terra. Não é? O grau mais ou menos depurado ou desprendido dos laços do espírito, né, dos laços materiais. Porque muitas vezes nós somos apegados ainda aos laços materiais. Então, ao desencarnarmos, encontramos uma dificuldade muito grande de aceitar a desencarnação, porque nós queremos essa vida material. Achamos que ela é a única e que precisamos dela de todo jeito. Quando não somos apegados à matéria, somos apegados às pessoas exageradamente e queremos elas para sempre do nosso lado. Nós não estamos percebendo aí a importância da reencarnação para todos nós? Que quanto mais cedo a gente vai e volta, mais cedo a gente vai tendo essa evolução. Então, quando alguém da nossa convivência desencarna, não é maldade, não é Deus querendo nos punir nem nada. É porque chegou o ciclo de vida dessa criatura e ela está encontrando agora uma nova fase para ela. E ela pode voltar melhor se ela aproveitar esse período, que ela vai estar lá na erraticidade, que é esse período de intervalo entre as encarnações. Todos nós, né? Temos esse período lá na erraticidade.
E é importante que nós vamos entendendo tudo isso para que a gente se desprenda desse estado infeliz e possa passar por um estado venturoso no mundo espiritual, onde o espírito já toma consciência de si mesmo, trabalha para si e para o outro. É onde ele vai entrando aí numa situação melhor a cada situação. Então, esse mal, essa pessoa má, né, vamos dizer assim, ela não se afasta da esfera onde viveu. O tempo todo é isso que ela carrega dentro de si. Ela vive nesse inferno íntimo que ela construiu. Então ela não pode encontrar luz e paz ali, onde ela só plantou espinhos, tempestades, situações infelizes para ela. Da mesma forma, né, que ele aumenta ainda os seus tormentos, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, enquanto não aceita, né, o amparo. E ele fica ali isolado e sem consolação. A partir do momento em que ele se reconhece e pode passar, como André Luiz, para um estado melhor, através da aceitação do auxílio que é oferecido. Mas o justo, na verdade, aquele que fez o bem, que buscou se melhorar, ele vai se elevar e percorrer o espaço e os mundos. Ele tem aí uma amplitude de movimentação no mundo espiritual muito maior. Ele pode alcançar mundos que nós, às vezes, ainda menos elevados, não conseguimos. Então, tudo isso faz diferença para nós, porque ele usufrui dessa resplendente claridade. Ele traz uma luz, como essa imagem aí, no fundo, de uma irmã, que André Luiz descreve quando ele a vê, toda nimbada de luz, mostrando aí os estados de espíritos diferentes no mundo espiritual. A claridade de um espírito já melhor, já evoluído. Assim também podemos conquistar essa luz, vai depender de nós, né? Vai conviver também com aqueles que amam, né? Frui de uma felicidade indizível e tudo mais. Então, assim, nós escolhemos essas situações. E tem aí no livro do Divaldo, Amanhecer de uma Nova Era, uma citação que o Manuel Filomeno de Miranda faz, dizendo assim: a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, por ser a célula máter da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual, resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Então, olha a responsabilidade dos habitantes da Terra, né, de aceitar essa transformação, essa evolução. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo. Graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nós espera. Então, todos nós estamos inseridos nessa situação. E depende de cada um de nós essa mudança de evolução, essa mudança. E a família é um dos empréstimos divinos que temos para treinar os sentimentos, né? Para estarmos aí burilando esses sentimentos. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou colocar aqui para a gente ver, né? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Aí ele diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, a importância do lar, né, da família, nessa mudança íntima, no combate do egoísmo, porque quando eu estou a vida em família, ela exige o combate ao egoísmo, porque eu me preocupo com o outro, eu busco auxiliar o outro. Então Deus criou a família para que a gente pudesse trabalhar toda a nossa evolução e os nossos momentos aí, né? Então aqui só para encerrar então, uma palavra de Emmanuel, né? Ainda continuando essa fala, ele diz assim: na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens
em lares cristãos para a nova era da humanidade. Olha só, a importância que temos do empréstimo da família, na confiança que Deus deposita em cada um de nós para renovarmos as criaturas. Um lar cristão é um lar educado à base do Evangelho de Jesus. Desse Evangelho que vem trazer conforto, né, uma moral elevada, então nos dá subsídios para que a gente não desvie das programações espirituais que nós mesmos planejamos no mundo maior. Então vamos lembrar disso, né, e aproveitar essas reflexões de hoje para que todos nós, né, inclusive nós aqui que estamos com o ouvido primeiro aqui da fala, para que a gente leve isso como condição de felicidade que a gente já pode usufruir aqui na Terra. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.